Olha só, vocês que acompanham a gente aqui no Encontro sabem que a gente tem por essência divertir, informar, mas também prestar serviço, falar das questões que interessam a nossa sociedade. E eu tô falando isso porque eu vou mostrar agora um vídeo que teve mais de 10 milhões de visualizações na internet e emocionou muita gente ao apresentar uma família na luta diária para cuidar de um pai com Alzheimer. O Felipe e a mãe dele, a Solange, estão aqui com a gente, vão assistir ao vídeo com a gente, que eles mesmos fizeram em casa. E esse vídeo revela como o comportamento do seu Ivo mudou depois que ele passou a se tratar com um medicamento à base de um derivado da maconha. Vamos ver. O Alzheimer destruiu a vida do meu marido, com 58 anos. Ele é uma pessoa totalmente dependente. Ele não entende que tem que ir ao banheiro. Ele não sabe que tem que tomar banho. Tem que ser tudo você que tem que fazer. Ele toma banho, aí ele fica agressivo. Ele não aceita. Ele era uma pessoa doce. Hoje tem momentos que ele está feliz e do nada ele se transforma. Ele te agride, ele fica violento. É a pessoa perder totalmente a identidade dela. O corpo está, mas a mente foi embora. Aí, ó, meu amigo, bichão comendo, sente e come com gosto agora, sem dó, né não, mãe? Meu prato fica feliz. Tô, meu amigo, gravando esse áudio agora, esse vídeo aqui rapidinho. Com meu pai no fundo aqui, só pra registrar e agradecer. Não lembro como foi a última vez que meu pai me chamou de filho, falou que me ama e me dá um abraço. Hoje foi esse dia. Gratidão, meu irmão. E o humor dele tá muito melhor também. É muito impressionante a gente assistir tudo isso. Imagino como vocês se emocionem. De que maneira essa transformação do seu Ivo mexe com toda a rotina familiar de vocês? Quer dizer, essa melhora dele, de que maneira melhora a qualidade de vida da família toda? Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Só primeiro eu queria te agradecer de coração, só por comprar essa briga com a gente, por estar expondo tudo isso hoje. É muito importante, eu acho, pra gente, todas as outras famílias que precisam disso. E é justamente por isso que a gente está brigando por isso, porque eu acho que a mudança na nossa família, eu acho que está gritante, está nesse vídeo. Acho que mostra na nossa rotina, da gente estar podendo estar aqui hoje, porque a gente não poderia estar aqui hoje se meu pai não estivesse bem lá em casa, né? Pudesse ter uma pessoa lá com ele. Pudesse dar conta de olhar. Com certeza, sozinha ainda, inclusive. Então, acho que os benefícios para a família, eles são imensuráveis, na verdade. Acho que não tem dinheiro que compre, não tem remédio no mundo que me indique, que vai me falar o contrário do que esse remédio fez e está modificando na nossa vida, sabe? Quando você ouviu, Solange, pela primeira vez que seria um medicamento à base de um produto extraído da maconha, isso de alguma maneira te preocupou? Porque tem muita gente que confunde esse uso medicinal com o uso recreativo, que é uma outra questão. Isso de algum momento no início te causou estranheza? Bom dia. Bom dia. Estranhou no começo, porque em 2013 o Felipe já queria, né? Poder ter acesso a isso, porque nós não conhecíamos ninguém que mexia, né? E de momento eu não quis naquela época por medo. Me arrependo.
Me arrependo porque ele poderia não ter chegado no grau que ele chegou, se tivesse feito alguma coisa lá atrás. Uhum. E aí, quando ele falou de novo, já com acompanhamento médico, com uma associação nos ajudando, aí não tive dúvida. E o que a gente estava passando todo dia não é vida para ninguém, nem para o paciente e nem para a família. Doutor Eduardo Faverê, em que situações o médico hoje no Brasil já prescreve o uso do canabidiol? Bom, a Anvisa permite que você prescreva, que o médico prescreva para o uso compassivo, ou seja, quando os outros remédios não deram conta. Né? Já existe registro para a esclerose múltipla, né? Um remédio que é equilibrado de THC e CBD, os dois principais componentes. Né? Só para THC é o componente psicoativo. O canabidiol também é psicoativo, só que no sentido de relaxar, de deixar mais tranquilo. Né? Então, na verdade, as prescrições têm sido bem variadas. As principais são a epilepsia, a dor crônica, que é muito eficiente, o câncer, seja como tratamento coadjuvante para evitar os efeitos da quimioterapia, né? A náusea, vômito e a falta de apetite, né? E a depressão. Mas também, atualmente, o autismo é um grande boom, assim como o Alzheimer, né? Por conta do efeito anti-inflamatório muito potente. E o nosso sistema endocannabinoide está lá desde o início, na formação do nosso cérebro, e até quando tem um pico na adolescência. Que sistema, só podia só esclarecer para quem não entende, que sistema já está presente no nosso cérebro? É o sistema endocannabinoide, são os nossos canabinoides no cérebro. Daí não ser aconselhável fazer uso de substâncias derivadas da cannabis durante esse processo de gestação, né? E quando chega na terceira idade, a gente começa a ficar com o sistema endocannabinoide mais fraco, o que nos predispõe às doenças degenerativas da velhice. E de cara ele já tem um efeito, né? Há poucos dias eles já viram os efeitos do meio ambiente, né? O humor, mas em seguida você tem a desinflamação do cérebro, que é essencial e que os remédios atuais não vão nessa questão, só buscam modular os neurotransmissores que estão faltando, né? Pulam a gênese de novos neurônios na área de memória, que acaba sendo interrompido com o ambiente inflamatório. Então a cannabis, além de desinflamar, além de melhorar o apetite, além de melhorar o humor, que são coisas independentes, ele também estimula fatores neurotróficos, ou seja, a pessoa voltar... Reativa a memória. Reativa a memória. Vocês perceberam isso, a melhoria dele? Nossa, nossa, em tudo, de principalmente... reconhecimento de vocês... Assim, ele não... Tem vezes que ele reconhece, tem vezes que não, mas só o fato do humor e ele dormir, porque ele não dormia. Ele não dormia à noite. Agora ele dorme a noite inteirinha. Quando você leva ele para a cama... Por exemplo, na hora do banho, ele não entendia a necessidade do banho, né? Não entendia, porque por isso havia revolta e devia haver um sofrimento para aquele paciente também, que não tá... Ele devia entender aquilo quase como uma agressão a ele, não é? Sim, é uma pessoa perdida, infelizmente, né? Não sabe o que ele está fazendo. Mas, assim, o que eu acho que era legal a gente reenfatizar nisso tudo é que o óleo do meu pai é um óleo que contém THC, sabe? É um essa óleo mistura que é um falou. óleo da extração completa. Eu acho que é isso que é uma coisa que a gente está falhando no desentendimento que a gente está passando para outras pessoas. Tem muita gente desesperada precisando, mas a gente está falhando na comunicação disso. Então, a gente tem que entender que a gente precisa de uma planta completa. A gente está falando de uma planta, a gente tem que perder esse mito dentro de casa, a gente tem que perder esse medo de falar sobre isso, porque a gente está falando de saúde. Falar de saúde hoje é falar de saúde amanhã, é falar de saúde para o seu filho que possa precisar, é para o meu pai que está precisando, é para pessoas que estão precisando. Então... Não, e é tão impressionante e é tão urgente. A então procuradora que deixou o cargo ontem, né, a Raquel Dodge, pediu ao Supremo que analise logo isso. Essa é uma causa que junta o PSL da Carla Zambelli, da deputada Carla Zambelli, com o PSOL do deputado Marcelo Freixo, num projeto único, reconhecendo a necessidade e a urgência de se regular isso. Porque o que acontece? Para as pessoas entenderem. A Anvisa, que regulamenta os medicamentos no Brasil, ela autoriza a produção, a sendo desenvolvido. E caríssimo, né? E são muito caros. Muito o que precisa? Precisa de uma autorização para que esses medicamentos sejam produzidos aqui, pelo que eu entendi, não é, doutor? Na verdade, ela autoriza a importação de produtos
que é o Mevatil, que já tem registro na Anvisa. Não autoriza, por exemplo, você importar o óleo que eles estão usando. Completo. Completo o óleo, não. porque você tem diferentes plantas dentro da cannabis, né? Então, plantas que são ricas em THC e tem quase nada que é mais usado recreativamente, mas que tem efeitos medicinais também. E você tem plantas que são ricas em canabidiol e baixo THC, que seriam semelhantes ao cânhamo, né? Aquela maconha que era usada industrialmente. Usado, inclusive, medicinalmente, até o início desse século. A gente é que resolveu proibir, e com o proibicionismo veio toda essa violência, veio toda essa dificuldade de fazer pesquisa, e a dificuldade ao acesso dos pacientes. Então, agora é um momento de uma releitura, né? Tem duas pessoas aqui na plateia que tinham dúvidas e que eu achei muito interessante, porque é exatamente o que acontece. As pessoas ouvem falar, mas não tem possibilidade de tirar a dúvida delas. Deixa eu ver aqui. A Ana Cristina, né, Ana? Qual é a sua dúvida que você queria que o doutor Eduardo Faveri tirasse? Eu gostaria de saber se vicia e se deixa a pessoa doidona. Se o uso desse medicamento. É uma ótima pergunta, que isso é uma das coisas que confundem. O THC é a única substância que tem efeito dos fitocannabinoides, são 144, que tem um efeito, vamos dizer, que causaria dependência em cerca de 9% das pessoas. Não assim uma síndrome de abstinência, que a pessoa fica desesperada, tendo alucinações, como no caso do álcool, por exemplo, ou da cocaína, né, ou do crack. Não, é uma dependência leve, que a pessoa se habitua a usar e aí fica numa dependência que existe uma falta, existe uma abstinência. Nas pessoas que usam cannabis medicinal, você poderia ter isso também se ela fizer o uso só do óleo de THC. Eventualmente, a pessoa pode gostar, se habituar e ter dificuldade, vamos dizer, em largar. No entanto, dentro da cannabis, o canabidiol ele tem efeito anti-adição. Ele reduz a vontade da pessoa de fumar cigarro, fumar maconha, inclusive. Isso foi descrito pelo imperador chinês, Shen Nung, há quase 5.000 anos atrás, que tinha o princípio dual do yin e do yang. Então, o canabidiol é anti-adição. Se você tem um óleo que é rico em canabidiol e baixo em THC, zero risco de adição. Adição quer dizer de viciar. De viciar. Quando você passa a barreira do meio a meio, começa a ter mais THC do que canabidiol, em tese você começa a ter algum risco. Mas eu te digo que nos já mais de 1.000 pacientes que a gente não teve zero problema com adição, com a pessoa ter não algum é um tipo problema de dependência, na prática, realmente. Até porque a gente tem o canabidiol que pode equilibrar e individualizar para combater, entre aspas, pessoa. né? Exato. Vamos ouvir a Nancy aqui que também. Ah, não, Nancy não, perdão. Michele, cadê a Michele? Michele, qual é a sua dúvida, Michele? Bom dia a todos. Bom dia. Minha avó, ela tem há 6 anos o estágio da demência avançada. E eu gostaria de saber se ela, usando o uso do canabidiol, ela consegue reverter o quadro dela. Então, essa questão de reversibilidade, você vê que ela é parcialmente reversível até um certo ponto, e que você desinflama, melhora a cognição, o humor, o sono, o apetite, uma série de coisas. Mas tudo vai depender também da fase da doença que você começa a tratar. O problema do Alzheimer, do Parkinson, é que eles começam 20, 25 anos antes. Então, quando a pessoa já está no estágio avançado da doença, você já tem uma perda neuronal grande. Então, você vai ter os benefícios de uma desinflamação, vai ter por exemplo, com Alzheimer. Mas é claro que há um limite nessa recuperação. Nessa recuperação. Muito obrigada. São muitas as dúvidas, né? E a gente sabe que, por exemplo, no Brasil tem uma associação na Paraíba que é pioneira e está à frente com pesquisas e com tudo mais, e que tem também autorização para a importação de medicamentos, não é? Não é? Produtiva. Para cultivo, autorização para o cultivo no Brasil. E outras associações estão tentando essa mesma autorização, né? Exato, Fátima. A gente tem aqui exemplos, aqui no Rio de Janeiro, exemplos bem concretos, com a Abracannabis e a PEP, lá a Agape em Goiás, Cultive em São Paulo, e a Abraço Esperança. A Abraço Esperança foram muito corajosos, né? Chegaram a ter que enfrentar, né, algumas questões policiais na época,
e foram bem-sucedidos, né? Conseguiram se manter cultivando, outras associações estão seguindo o caminho. É importante, quando eu falo exemplo bem-sucedido, é que aqui se juntou da Fiocruz e ofereceram para as pessoas que fazem o seu próprio remédio a possibilidade de dosar quanto tem de canabidiol, quanto tem de THC, se tem metal pesado, se tem agrotóxico, se tem contaminação por fungo ou bactéria. Ou seja, se permitiu que um cultivo caseiro orientado por médico, farmacêutico, sim, com prescrição, e um biólogo, com prescrição, só pessoas com prescrição e autorização, passassem a ter um cultivo qualificado, saber quanto que eu estou produzindo aquele. Não é difícil produzir um óleo, é uma coisa caseira, milenar. O Chile faz isso no Chile, com orientação das mães. 10.000 pessoas atendendo uma macultiva. Eu vi uma reportagem muito longa exatamente sobre isso, que eles inclusive ensinam as pessoas a produzirem em casa. Exato. A pessoa faz a produção em quantidade para o uso medicinal. Em que, do jeito que está hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm dinheiro para fazer uma importação. Exatamente, né? Fátima. Exato. Bom, eu encontrei o Felipe no show, acho que em Goiânia, não lembro, né? Ele contou a história dele. Eu também compartilhei da minha, eu passei por uma crise de depressão e me aconselharam o óleo, eu comecei a muitas convulsões pela semana, é difícil arrumar, eu peguei e dei meu óleo para ela. E, as crises deles, umas 13 por semana foi para uma, sabe? Então, a gente vê que é uma coisa eficaz mesmo. A gente já recebeu aqui. Aí, quando ele veio, ele já tinha conseguido a autorização, porque hoje as autorizações são individuais. Você não consegue uma autorização de importação que atenda a um grupo, não tem uma ação coletiva. Não é ação coletiva. Individualmente, esse pai conseguiu. Antes ele mesmo plantava e ele reconheceu depois que fazia isso em desespero, com muito medo, né? Mas quando ele conseguiu essa autorização, as crises da menina, que eram 60 crises no dia, hoje são esporádicas, semanais. Impressionante. Só que as crises destroem neurônios, que depois você não tem uma recuperação. Então, assim, a urgência é muito grande. As pessoas estão muito desesperadas. E a questão do custo, né, doutor? Que é muito caro. Então, o potencial terapêutico da cannabis, a gente citou algumas coisas, mas, por exemplo, nas principais questões de saúde da humanidade, a cannabis tem um papel importante. Por exemplo, obesidade. O canabidiol ajuda a perder peso, diminui a resistência periférica da insulina. E ainda protege os tecidos neurais, renais, das complicações da diabetes, que vai ter depois a neuropatia periférica e tal. Então, a depressão, né, a esquizofrenia, muito grande. E se a gente ficar aqui só se preocupando com o remédio na farmácia, a gente sabe que o nosso próprio presidente disse: os ministros estão desesperados que a gente não está sem dinheiro, né? Então, quem vai pagar o canabidiol do pobre que fica lá longe de um centro, né? Se ele mesmo, ou no caso com uma cooperativa, puder fazer orientado, né? Orientado, com prescrição, não é qualquer pessoa que vai chegar Exatamente, esse exemplo bem sucedido aqui do Rio de Janeiro, em que se cultivou, se analisou e se fez um uso absolutamente sábio, responsável, bem-sucedido. Inclusive, o Gabriel, o menino que teve no programa do Bial, que tinha uma epilepsia, um transtorno psiquiátrico grave, ele chegou a ficar totalmente autossuficiente, tirou o remédio e resolveu com o remédio caseiro dele, deixou de usar o importado. Tenho uma dúvida, quantos remédios o seu Ivo tomava antes de usar o óleo? Mensuráveis, a gente dava remédio manhã, tarde e noite, muitos remédios. E vocês teriam condição, né, de pagar por esse Graças a Deus a gente sim, mas o que é a questão maior? Acho que a gente está brigando aqui pelas pessoas que não têm esse acesso. A gente teve ele, a gente está tendo esse dentro de casa, mas por que a gente vai ficar calado tendo um benefício só pra gente, entendeu? Acho que é isso que a gente está, na verdade, aqui, pedindo, acho que apoio do governo, das pessoas, na verdade, para o quê? Apoio para associações. Cultivo associativo é o meio mais fácil, mais simples e mais
mais seguro para a gente se ter esse acesso para toda a população. A gente colocar isso na mão de indústria, a gente só está dificultando todo esse acesso. Eu entendo a Anvisa, eu entendo tudo isso, mas eu acho que a gente tem que dar o poder para as associações, porque eu, como cidadão, eu posso entrar com uma ação na justiça para eu ter esse habeas corpus, porque eu, como cidadão, eu tenho esse direito. Tá na justiça, tá ali na Constituição, né? Sim. Então eu posso lutar por isso e todo cidadão que quer, ele pode. Tem hoje uma associação no país, uma cooperativa, na verdade, de advogados que se chama Reforma, pelo Emílio Figueiredo, tudo. Então eles têm como ter um acesso jurídico por isso também. Então acho que a gente tem que brigar. Mas às vezes você depois tem dificulta, demora. Um custo altíssimo, né? Você consegue a autorização, mas não tem o dinheiro. Exatamente. É um absurdo total a gente não cultivar aqui. Nos Estados Unidos, eles chamam de tsunami, green tsunami, né? Tsunami verde. Você gera impostos, a gente estaria conseguindo fazer uma reforma agrária, sabe? Com pequenos cultivadores. Tem projeto aqui no Rio, com parceria do Embrapa, do Instituto Vital Brasil, da Fiocruz. Você qualificaria pequenos agricultores para produção. Então, essa é uma geração de outras indústrias, incubação de empresas. É uma coisa assim... E a gente, numa crise econômica, mandando dinheiro, comprando remédio dolarizado. E é um negócio assim. Então, para as pessoas terem uma ideia, os remédios podem variar. 7 mil, 2 mil que tem para 3 doses, 5 mil, dependendo para um mês. Quem é que pode pagar isso para um mês? E, Fátima, o cultivo cooperativo, associativo, ele desonera o Estado. Na hora que você permite que simplesmente as pessoas vão arcar com o custo de uma luz eventual, de alguma coisa, de um equipamento, alguma coisa assim. Mas é muito mais baixo do que o valor. Muito mais baixo. Nem compara, né? Isso, você pode fazer inclusive outdoor, né? Então, assim, na verdade, você desonera. A pessoa deixa de precisar do remédio para dor, deixa de precisar de um remédio para diminuir remédio para câncer, para epilepsia. O Ivo, ele toma só um medicamento e tudo que ele tomava, ele só toma o óleo. É só o óleo hoje. Porque ele não tinha nenhum outro problema de saúde, a não ser o que vinha derivado do Alzheimer, né? Uma coisa só que eu queria falar é porque quando a gente pensa, o que vai ser melhor para nossa saúde? Pegar uma laranja do pé ou uma laranja que veio da China? É a mesma coisa se fosse. Por que adianta eu colher uma coisa que está lá fora, sendo que eu posso colher aqui do meu lado isso? Qual que é o melhor remédio, entendeu? Eu volto a falar porque, assim, tem uma discussão sobre a liberação do uso da maconha. Essa é uma outra discussão, gente. E não é esse momento que a gente aqui está discutindo. A gente está discutindo do uso medicinal, e que é importantíssimo e que está lá. Já tem 3 projetos no Congresso. Tem um pedido de urgência para isso. E eu vou pedir para a gente de novo colocar aqui o telão com as doenças, por favor, que são atendidas, só para as pessoas visualizarem. Olha só, uso medicinal. Quadros de demência como Alzheimer, síndromes genéticas, vários tipos de câncer, epilepsia, quadros graves de AIDS e outras infecções, paralisia cerebral, até mesmo a dependência da cocaína e do crack. E afora o impacto na saúde, também, nesses casos gravíssimos, traz uma desagregação familiar. Não é apenas uma pessoa que adoece, é a família inteira que adoece. No caso ali, é como se a mente dele tivesse evadido. Ido embora. Ido embora. A alma, na hora que ele começou a aplicar o tratamento, é como se a alma tivesse voltado. É muito impressionante, porque o olhar muda, né? Eu vejo os vídeos dele, é impressionante a evolução do seu Ivo, depois ele começou a usar o óleo. É impressionante. De repente a mente não voltou, mas a alma sim. Sim, mas a família também mudou. Mas a evolução está continuando, entendeu? A gente está dando e a evolução vai ainda. Lógico que não é de uma forma rápida, a gente não está esperando isso, mas só da qualidade de vida que a gente tem dentro de casa, né? Paz, né? Com certeza. Uma coisa só que eu queria até citar, com vocês falaram das doenças, queria até citar, porque a gente tem vários tipos de tratamento com cannabis, entendeu? A gente não pode olhar a cannabis somente como um óleo. A gente tem a forma in natura dela para alimentação, que é muito, tem muita proteína, tem muita coisa. Eu sou paciente de leucemia, eu trato com cannabis também, eu trato com óleo, eu trato com ela in natura também. Eu preciso disso, eu só tô aqui hoje por conta disso. Então eu peço para as pessoas abrirem a cabeça, entendeu? Não olhar a maconha mais como uma droga. A droga depende do que a gente faz com ela. Depende de cada um. O que faz com o álcool, o que faz com o açúcar, o que faz com tudo. Então eu só tô pedindo para deixar a gente como paciente tratar a nossa doença em paz, porque eu não queria estar aqui, eu acho legal a gente estar aqui nesse programa ao vivo, mas eu não precisaria estar fazendo isso para gritar por saúde, saca? Eu não quero estar fazendo isso, eu quero estar em casa, eu quero estar bem, eu quero estar cuidando do meu pai, eu não preciso estar me expondo para isso, eu não preciso estar expondo a vida da minha família para ter que lutar por saúde, sabe? Então... Mas eu te agradeço muito a confiança de vir até aqui, porque vocês
estão tendo voz para falar por muita gente que a gente não sabe nem onde está. Né? Só por isso que a gente está aqui hoje. Chegaram mensagens, só um minutinho, doutor, aqui pra gente, olha, da Ricarda. Parabéns por trazer esse discurso no programa. A maconha medicinal é vida. Tem um filho TEA, que faz uso há 2 anos e só tivemos ganhos em seu desenvolvimento. Transtorno do espectro autista. Espectro autista, né? Só tivemos ganhos em seu desenvolvimento. Conseguir ouvir meu filho me chamar de mãe com 8 anos de idade após o uso da cannabis. Isso é muito emocionante. É muito revolucionário para mim. Assim, eu estou aqui nesse programa há 7 anos. Eu vou te falar que nesses 6 anos que eu uso a cannabis medicinal, é muito emocionante você ver essas histórias, porque pais que nunca dormiram com uma criança com transtorno de espectro autista, que a criança grita durante a noite e a polícia vai lá porque os vizinhos denunciam, que não consegue ninguém para cuidar da criança, que a criança não se desenvolve. Então, assim, você vê a criança melhorando muito e, às vezes, até saindo do espectro autista. Dependendo do nível que ela tenha, Dependendo do nível, dependendo do momento que você trata. Tudo tem essa questão. Então, E, Fátima... Só vou ler mais uma mãe aqui, a Sandra. Olha, tem uma filha com síndrome de Angelman. É Angelman, doutor, que fala? Angelman. E aguardo ansiosamente pelo medicamento canabidiol. Pelo amor de Deus. Porque tanta burocracia e preconceito é desumano. Tem quantas outras pessoas estão em casa? Eu acho que essas palavras, burocracia e preconceito, elas se ajudam para piorar. O preconceito é uma burocracia interior. E, Fátima, eu gostaria de pedir aqui que as autoridades se sensibilizassem, que saúde é tudo numa família. E que eles não olhassem partido, não olhassem rivalidade nenhuma e se unissem. Porque a gente precisa de saúde, é só o que a gente precisa. E depressa, né? Eu acho que nesse momento a palavra é pressa, né? Quem tem qualquer pessoa em casa com uma doença como essa e que sabe o quanto mexe com todo mundo, né? Porque muitas vezes um não pode trabalhar, as pessoas têm que alguém ficar cuidando daquela pessoa. Quer dizer, são tantos aspectos que envolvem, né, a desorganização ali daquele núcleo, né, que modificaria muito. Mas eu tenho muita esperança que diante desse pedido de urgência e diante dessa junção de lados opostos, que a gente possa realmente caminhar nesse E a saúde sentido. não espera, é desespero, gente. Vocês não têm noção do que as pessoas pedem pra gente. É a luta contra o tempo. Se a gente olha essas imagens, né? Olha só, você certamente não reconhecendo seu pai, que nunca foi agressivo. E aí depois você olha e vê, quer dizer, quantas pessoas hoje estão em casa com um paciente que não tem nem ideia do que está acontecendo, né, gente? A gente recebe mensagem todo dia no nosso próprio Instagram do Curando Ivo, que a gente tenta passar mensagem todo dia, gente pedindo remédio, falando que apanha do pai, gente falando gratidão por ter me dado esperança, mas infelizmente meu pai faleceu, não deu tempo, justamente por conta de toda essa dificuldade que a gente tem. As pessoas precisam desse acesso e a gente, por hipocrisia, está prejudicando um monte de gente que precisa de saúde. E isolamentos forçados. Quantas famílias não isolam o paciente por não ter como lidar com a situação? A gente estava nesse ponto antes de entrar com o óleo completo. A gente estava no ponto de pensar em internar, porque já estava perigoso dentro de casa. Meu pai já tentou enforcar minha mãe, já teve muita coisa dentro de casa, entendeu? Então, e ele não tinha conhecimento, né? Não tinha entendimento nenhum. Que a gente está aqui agora, gente, por que a gente fala que isso é droga ainda, sendo que está tratando e melhorando? Alguma coisa que vocês percebam de alívio para ele também, pessoal, de estar entendendo o momento? Pela energia dele já dá pra sentir, sabe? Você vê, ele acorda feliz, às vezes ele já te acorda dando beijo, abraço, é alegria, entendeu? Pra quem acordava socando todo mundo, você tem uma pessoa dessa dentro de casa, pelo amor de Deus, por que a gente fala que essa planta faz mal ainda? Acho que depende se a gente usa ou abusa, aí depende de cada um, acho que a gente não tem como controlar cada pessoa, acho que cada um sabe o que faz, né? Mas eu acho que é isso que a gente tá falando, se existe uma prescrição, uma regularização, não é a burocracia, você normatiza para que possa funcionar. Tem um diagnóstico. E até mesmo, né, é preciso dizer que nesse regime proibicionista que a gente vive, é aí que gera a violência, é aí que gera o consumo de uma cannabis que é cheia de agrotóxico, ou seja, a pessoa não tem nenhum controle de qualidade. Então, os nossos jovens, adultos, eles estão fumando uma cannabis, uma maconha, que pode estar cheia de agrotóxicos, como já tem nos alimentos, né? Quer dizer, o governo libera 200 e não sei quantos agrotóxicos em menos de 6 meses, que fazem mal sem nenhuma base para fazer isso. Mas não é capaz de aprovar o cultivo de uma planta com tantas propriedades medicinais. Isso é uma vergonha nacional. O governo está
pró-guerra, pró-violência, e a cannabis é exatamente o contrário. Vamos diminuir o armamento, diminuir o preconceito e dar saúde às pessoas. E nesses casos, até ela fez uma pergunta se fica doidão ou não. Ele estava doido antes, né? Uhum. Certeza. Na verdade, coitado, sem as noções, né? Oi, Raio, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia frisar só que a guerra contra a droga mata mais do que a própria droga mesmo. Aí morre vários inocentes, pessoas que nem usam às vezes, né? As periferias a gente vê. Só uma coisa que eu queria só pedir rapidinho. Pois não. Se eu puder, só rapidão. Eu acho que a gente tinha que frisar também, eu acho que a gente cobrar um pouco dos médicos, porque médicos igual o doutor aqui são poucos que compram a ideia. Por exemplo, se você chega no médico e pergunta o que é um sistema endocannabinoide, o sistema primordial do nosso corpo, eu ouço respostas, igual no meu caso, do médico virar e falar que não é estudioso. Então, acho que a gente não tem que aceitar mais isso. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina está falando o que ele fala sobre cannabis. Por que eles não estão falando isso? Eles não trazem profissionais de fora, profissionais de Israel, dos Estados Unidos, Canadá. São quantos países já utilizando? Mais de 30 países já utilizam, né? Eu vi 36 com uso medicinal, tem 5 total. Quer dizer que já vão... É dos mais diferentes governos. Recreacionalmente, como é o caso do Canadá, não tem aquele desespero, vamos agora. Não, é uma coisa tranquila na vida das pessoas. Não tem aumento de consumo, né? Então, assim... A minha dúvida é só o seguinte, que ele falou dos médicos, só para entender. Os médicos hoje, eles podem se sentir confortáveis em receitar quando eles perceberem isso? Ou seja, já tentamos o que é possível aqui, eles já podem se sentir confortáveis. Não há nenhum impedimento na função de receitar, ético de receitar o cannabis. Curso. Tem que fazer um curso especializado que já existe no Brasil, pela SBEC, né? Eles já podem. O SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos Canábicos, ela como outras associações, prestam apoio, né, de literatura, de ensino, fazem cursos. Mas não existe obrigatoriedade. Você é médico, você pode entender que aquele paciente tem necessidade de fazer. O problema é que é um tema relativamente complexo. Sim. E controvertido. Aí que óleo que vai usar, como é que faz isso? Envolto de preconceito. Até a pessoa prescrever leva um certo tempo, mas isso está melhorando, porque a gente tem trabalhado muito em fazer cursos para os médicos e as associações têm divulgado muito, então está aumentando o número de médicos. Agora, é importante dizer o que ele falou, que a postura do Conselho Federal de Medicina, a postura da Associação Brasileira de Psiquiatria, que diz que não existe uso medicinal da cannabis, e a postura do nosso ministro, Osmar Terra, que diz que o canabidiol é a única propriedade, quando todas e várias ali da cannabis são terapêuticas, é criminosa. É criminosa, uma mentira. Eu falo isso em público porque é mentiroso isso. Eu convido a estar lá em casa para ver se é mentira ou não, né? Porque só quem passa aí sabe. A gente acabou trazendo e resolveu falar sobre isso, porque primeiro que agora chegaram várias mensagens de pessoas realmente desesperadas. A gente trouxe a história, exemplificando aqui na história da família do Felipe hoje, porque realmente a gente acha fundamental debater sobre isso, falar sobre o uso dessa substância que é derivada da maconha, que tem várias propriedades, e principalmente tirar dúvidas sobre a eficácia desses tratamentos. As pessoas ficam realmente... É lícito, é natural que as pessoas tenham dúvidas. Elas ouviram durante muito tempo falar da maconha apenas como um alucinógeno, como se fosse algo que você usasse quando você queria sair do seu controle. Então, que tal a gente conversar, né, sobre isso? Então, vale lembrar que o plantio doméstico da maconha por pessoas físicas para consumo recreativo aqui no nosso país continua proibido. O que a gente está falando é desse plantio para utilização em questões medicinais, com uma orientação para que ninguém use de maneira errada, dose errada, produto errado, para que a gente possa fazer o que essa família está conseguindo fazer, que é levar um pouco de alívio, de esperança, para que elas possam continuar seguindo a vida, né? Queria agradecer muito a coragem, a presença de vocês. Realmente, eu falo coragem, porque não é fácil você expor um drama familiar. Eu tenho certeza